Ora, boa noite. Boa noite. Olá, Sofia. Estás-me a ouvir bem? Sim, consigo ouvir bem. Não sei se é necessário, se calhar a utilização de fones pode ajudar. Não, eu ouço bastante bem, eu acho que não preciso. Mas se tu me ouvires mal, eu se calhar para Não, por não, aqui. não, não, eu consigo ouvir bem também. Ok, boa. Muito bem. Ver se as tecnologias está tudo a andar. Estamos dando uns minutinhos para o pessoal entrar. Boa noite a quem está a entrar. Ora, podemos ir começando por nos apresentar? Ou queres esperar mais um bocadinho, Sofia? Por mim, tudo bem. Não sei, Raquel, se costumas dar aqui algum tempo de entrada para as pessoas ou não. Não sei aqui a tua forma de dar introdução. Portanto, para mim está tudo bem, não tem problema nenhum. E não sei depois também de acordo com o tempo que tens estipulado e duração que o Instagram permite. Tem que ser no máximo uma hora mesmo. Mas acho que é importante dar aqui os primeiros minutinhos para as pessoas terem tempo de Claro, entrar. claro. Sim, mas como também é o meu segundo live, ainda sou muito novata nestas andanças. Mas acho que podemos ir começando a apresentar-nos. Pode ser? Sim, sim, para mim tudo bem. Pronto, então eu sou a Raquel Nunes, pertenço ao Centro ABA Norte. Trabalhamos com o método ABA, Análise Comportamental Aplicada, com crianças do espectro do autismo e também com outras perturbações do desenvolvimento. Desta vez convidamos aqui a Sofia, que é psicometricista, especialmente em meio aquático, trabalha em meio aquático, e desta vez quisemos fazer este live precisamente sobre esse tipo de intervenção. Um, não é a nossa área, não é? Portanto, achamos por bem procurar uma pessoa entendida e com bastante experiência nesta área, porque temos várias crianças que têm intervenção em meio aquático e temos alguns outros pais que também têm interesse e nos perguntam se valerá a pena, quais é que seriam os benefícios para os meninos deles e por isso criámos este direto para tirarmos estas dúvidas, portanto, quem estiver a ver e tiver perguntas que queiram que a Sofia responda, estejam à vontade para fazer sobre este tema, que nós vamos tentando responder à medida que vamos conversando. Sofia, queres-te apresentar? Sim. Ora então, boa noite a todos e agradecer antes de mais o convite ao Centro Aba Norte para este live e para esta temática, que obviamente, na minha ótica, é super importante para a população com a qual trabalham. E posto esta parte, o meu nome é Sofia Vilar, sou psicometricista com intervenção em meio aquático. A minha formação de base é em reabilitação psicomotora e com pós-graduação em psicometricidade. Mais direcionado para o meio aquático, eu tenho formação em ensino da natação, treinadora de natação, hidroterapia e depois mais algumas formações complementares que a mim me fazem sentido também para a intervenção, que é no os sistemas de comunicação, como faço utilização do PECS, portanto fiz formação também em PECS, que tem sido uma mais-valia também nesse sentido. Conjuntamente, obviamente, a outras formações que fui podendo tendo acesso, mas de uma forma geral estas são aquelas que mais fazem sentido ao meu dia a dia e experiência profissional.
Nessa experiência profissional, atualmente eu sou psicometricista na Associação de Desporto Adaptado do Porto. Trabalho ainda noutras piscinas como professora ou treinadora de natação, como é o caso nas piscinas de Mindelo e com a subcoordenação das mesmas, e onde recebemos também todo o tipo de população e conseguimos ter uma abrangência melhor no olhar à população que nos chega. Na Associação de Desporto Adaptado do Porto, estou responsável pela formação e aprendizagem de todas as crianças que nos chegam. Muito bem. Qual é a piscina principal onde vocês mais trabalham? Tu já me tinhas falado. A Associação de Desporto Adaptado, portanto, nós trabalhamos essencialmente no Grande Porto e temos, portanto, a piscina onde eu estou diariamente é a piscina na Alameda de Cartes, portanto, logo em frente à APPC, a Associação do Porto de Paralisia Cerebral, fica logo abaixo do Estádio do Dragão. Esta é a nova época que iniciamos na semana passada. Estamos também com a piscina da Constituição, que é pertencente também à Câmara do Porto, mas neste caso estamos apenas lá com os atletas que já estão no alto rendimento e na alta competição. Portanto, a Alameda de Cartes, e por todos os motivos que mais à frente também poderemos explicar, é aquela que continua a oferecer as melhores condições para a prática da intervenção psicomotora e natação adaptada na piscina. Ok, e os nossos seguidores também já ficam aqui com uma ideia de localizações aqui no Porto, onde podem ter essa intervenção. Depois, no fim, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar com a Sofia, ou quiserem mais informações, já ficamos aqui com o contacto. Ora, vamos então conhecer um bocadinho mais sobre o teu trabalho. Pelo que nós falamos, não é? Tu não trabalhas só com crianças com autismo, trabalhas também com outras populações. Com que tipo de populações é que tu mais trabalhas? Portanto, sendo uma associação de desporto adaptado, a Associação de Desporto Adaptado do Porto, ou então de forma mais abreviada, a ADADA Porto, portanto, nós trabalhamos com uma panóplia variada em termos diagnósticos. Nós vamos desde a trissomia 21, a paralisia cerebral, a síndromes várias, que não vale a pena darmos aqui a listagem, porque atualmente há uma panóplia muito variada em termos de síndromes, o autismo, deficiências motoras congénitas ou adquiridas. Portanto, há uma panóplia variada em termos de resposta que o meio aquático e a Associação de Desporto Adaptado com a sua equipa consegue oferecer. Obviamente, e colocando-me aqui mais sobre o diagnóstico do autismo, que é aquele que também hoje trazemos mais presentemente cá, o autismo tem sido uma procura constante na resposta da piscina e na intervenção. Temos imensas crianças dentro do espectro, na procura pela piscina, na procura pela intervenção e atualmente será, se calhar, um dos diagnósticos com que mais trabalhamos. Pela nossa experiência, percebemos que a maior parte das crianças com autismo tem um gosto especial pela água, no geral. Também é essa a tua experiência? De uma forma geral, nós podemos dizer que sim, mas é importante nós não estereotiparmos esta ideia de que todas as crianças dentro do espectro do autismo têm um fascínio, efetivamente, pelo meio aquático. É importante percebermos esse gosto que pode existir, efetivamente, pelo meio aquático, mas se por um lado há crianças que têm esse tal gosto bastante apurado pelo meio aquático, por outro lado temos aquelas que não aceitam a água, por exemplo, a partir da face para cima, na cabeça, e têm mesmo repulsa, insegurança, medo pela intervenção em meio aquático. E obviamente que os pais também nos procuram exatamente porque sentem essas inseguranças por parte dos filhos, essas dificuldades, até no próprio momento do banho, nos momentos que vão de férias e que têm espaço aquático, que têm piscina, e que notam essas inseguranças e desconfianças que as crianças têm com a água. De uma forma geral, sim, há muito essa tendência do gosto pela água, mas acho que podemos dizer, e não rotular aqui esta ideia, por isso é que eu não estava a dizer para não estereotiparmos essa ideia, porque eu acho que de uma forma geral toda a criança tem um fascínio pela ida à piscina. Qualquer criança adora quando nós dizemos vamos à piscina ou vamos à praia, qualquer criança gosta. Obviamente a forma de expressão que estas crianças têm pode ser um pouco mais exacerbada e que então nos dê a ideia que adoram efetivamente. Que sim, que adoram e que, obviamente, dentro do espectro nós sabemos que temos
algumas características mais acentuadas, e para crianças com uma hiper ou hipossensibilidade possa ser característica, a água consegue ser um perfeito condutor de autorregulação para estas crianças. E aí sim podemos comprovar o gosto ou não que a água pode ter sobre estas crianças. Ok, muito bem. Mais à frente vamos falar especificamente sobre os benefícios desta intervenção em cada uma das áreas para as crianças dentro do espectro. Mas antes, acho que é importante percebermos que, de que tu nos explicas aqui também um bocadinho, que a intervenção em meio aquático, existem muitas modalidades, não é tudo igual. Vai para a piscina, não é tudo igual. Existem várias modalidades e muitas vezes, e mesmo eu até na nossa primeira conversa tirei várias dúvidas contigo, tinha dificuldade em distinguir algumas delas. Portanto, acho que é importante distinguirmos aqui, por exemplo, quatro delas, que é a adaptação a meio aquático, a natação adaptada, a psicomotricidade em meio aquático e a hidroterapia. Gostava muito que explicássemos aqui um bocadinho o que é cada um e as diferenças e, no fundo, perceber, não é, que dependendo da criança das dificuldades e das competências de cada criança, será adequada a um tipo de modalidade diferente. Tu queres nos falar um bocadinho sobre a adaptação a meio aquático? Ou como tu quiseres, podes explicar cada um ou então começar a explicar as diferenças como preferires. Sim, de uma forma mais generalista e se calhar para não ser tão maçuda a todas as pessoas que nos estão a ouvir, até porque muitas podem não trabalhar no meio e às vezes isto ser um bocadinho complexo de entender. Mas de uma forma geral, todas as piscinas ou todas as escolas de natação que estão integradas em cada agrupamento de piscinas municipais ou então piscinas particulares, mas a sua escola de natação está pensada para diferentes tipos de resposta que a piscina possa oferecer e que normalmente são pensadas numa visão de níveis e de fases de trabalho dentro de água e que podem ir exatamente desde uma fase da chamada fase AMA, que é a conhecida adaptação ao meio aquático, a AMA, até a níveis mais à frente, que depois, dependendo de escola para escola, cada um cria a sua forma de organização. Maioritariamente existem o nível 1, o nível 2, o nível 0 e que depois então temos aí as diferentes fases em que cada criança está e que supostamente devemos ter sempre em atenção o nível do desenvolvimento psicomotor de cada criança e os domínios e as habilidades aquáticas que cada criança já consegue executar dentro de água. E aí sim, a AMA e os diferentes níveis que a compõem é uma forma de resposta. A adaptação ao meio aquático é nada mais, nada menos do que aquilo que o próprio nome indica. É a fase da adaptação ao meio aquático. E que para algumas crianças, e se olharmos aqui mais uma vez às crianças com algum tipo de diagnóstico, ou às crianças num desenvolvimento típico ou às crianças num desenvolvimento atípico, o tempo que uma criança demorará na fase da adaptação ao meio aquático não quer dizer que seja o mesmo que outra criança demorará. Portanto, isto da adaptação ao meio aquático é um leque variado em termos depois de evolução dentro do meio. Depois, em termos de outras respostas, as piscinas normalmente têm a natação pura, tradicional, convencional, de ensino, de aprendizagem, a jovens, crianças e adultos, e depois existem as outras respostas mais diferenciadas, as hidroterapias, as hidroginásticas, e a natação adaptada para as piscinas que assim o têm. Como esta é uma realidade ainda não muito presente nas piscinas em Portugal, de existir uma natação adaptada como resposta, criam-se estas instituições particulares, como é o caso da Associação de Desporto Adaptado, que surge com o intuito de criar uma resposta que efetivamente não existe nas piscinas, ou que muitas vezes, quando existe, não está perfeitamente estruturada ou com falta de recursos humanos especializados na área, ou muitas vezes acaba por ser uma natação pura, convencional, com algumas adaptações, mas que efetivamente muitas vezes acabam por terminar numa fase muito precoce porque a resposta não está bem estruturada nesse sentido. Quando falamos de natação adaptada, tal como estava então a explicar de uma forma muito aligeirada aquilo que é a AMA, a natação adaptada é exatamente o ensino da natação, porque não deixa de ser uma natação, obviamente,
é o ensino da natação, mas com uma metodologia e estratégias que são adaptadas a cada diagnóstico. E aqui nós diferenciamos exatamente por perceber o diagnóstico que nos chega e as diferentes aplicações que têm que ser feitas. Se falarmos depois numa natação adaptada, que já vamos entrar num campo de maior rendimento, de competição e de maior estruturação nesse campo, depois cada atleta terá uma classificação ou uma categorização, se assim quisermos, em que imaginemos um nadador que tem uma deficiência motora, estará numa classe, imaginemos a classe S9, imagina, que é correspondente a uma deficiência motora, mas depois se virmos uma classe S14, falamos de uma classe que já são para alunos dentro do domínio intelectual. Portanto, depois disto em termos de natação, também existe esta classificação. A hidroterapia, tal como todos nós conhecemos, percebemos que é uma intervenção terapêutica em meio aquático, maioritariamente e preferencialmente desenvolvida por fisioterapeutas dentro de água. Isto eu gostava de deixar bem assente, porque muita gente, quando ouve falar em hidroterapia, não sei se tem esta ideia bem presente, mas normalmente esta é uma resposta que deve ser sempre desenvolvida por um fisioterapeuta, porque é de caráter mais funcional para dentro de água. E era isso que eu estava a pensar. A hidroterapia é mais adequada para questões problemáticas mais motoras, certo? Normalmente vêm com quadros de caráter mais musculoesquelético, um quadro pós-operatório, pós-cirúrgico e normalmente lesões, portanto, mais nesse sentido. Obviamente também existe muita população sénior, obviamente por outras questões que também fazem parte dessa faixa etária e que também é uma forma de resposta. Portanto, eu tenho formação também em hidroterapia como forma de buscar conhecimentos para a minha intervenção psicomotora em meio aquático. Quando falamos da intervenção psicomotora em meio aquático ou da psicomotricidade em meio aquático, a psicomotricidade em meio aquático, ela junta aquilo que é a psicomotricidade, portanto, tudo aquilo que a caracteriza, e que consegue incluir na água juntamente com aquilo que são as leis do meio aquático. E tudo aquilo que o meio aquático consegue oferecer, obviamente estudando o meio aquático, porque não é só colocar a psicomotricidade dentro d'água, mas sim respeitando todas as leis que o meio aquático tem, todas as formas de progressão e de ensino dentro desse meio, que, obviamente, em complemento com a psicomotricidade, conseguem trazer aqui um mundo bastante completo. E eu aqui sou suspeita, obviamente. Claro, eu tendo também formação base em psicomotricidade, cá está aquilo que tu acabaste de dizer, é muito importante, não é só pôr a psicomotricidade dentro da água, não é? É preciso uma formação extra específica dentro do meio aquático, porque o meio é muito específico, tem características muito específicas, não é? E se uma pessoa não está à vontade dentro desse meio em todos os sentidos, não poderá dar uma boa intervenção terapêutica a crianças, jovens ou adultos ou idosos, não é dentro desta área. Portanto, para além da psicomotricidade, tens uma formação muito completa que te permite fazer a psicomotricidade em meio aquático. Portanto, isso é super importante. Isso é um dos aspectos, eu não disse inicialmente também na minha apresentação, eu sou formadora na empresa Aqua Innovation, que apostou na temática da psicomotricidade em meio aquático. E obviamente é aquilo que eu explico sempre em contexto de formação aos formandos e quem procura saber mais da psicomotricidade em meio aquático, e aproveito para dizer que vamos ter agora no dia 25 e 26 de setembro formação no Distrito do Porto. Fizemos em junho em Lisboa e vamos fazer agora cá em setembro no Porto. Uma das coisas que eu tento sempre passar na formação é que não basta ser psicometricista para se trabalhar em meio aquático. É necessário uma boa base do meio. Obviamente, eu penso que também já trago algum conhecimento empírico e pessoal por ter nadado durante vários anos, e isso também despoltou em mim sempre o gosto pela água. E esse conhecimento que a água tem sobre nós, sobre o nosso corpo e a forma de agirmos, e psicometricidade, mais uma vez, aí está, é corpo. E a natação mete o teu corpo à prova. E se tu não estás preparado para isso, a tua intervenção vai ser sempre um pouco insegura. E, portanto, à parte deste conhecimento empírico, à parte ou em complemento depois com toda a formação que eu fui fazendo,
é uma mais-valia. Portanto, é neste sentido que eu alerto sempre. Sem dúvida nenhuma. Olha, temos aqui uma pergunta um bocadinho mais para trás, mas que eu marquei aqui, que diz assim: através do método ABA é possível trabalhar estas questões de adaptação ao medos da água? Portanto, tinhas-me falado que até sabias um pouco sobre o método ABA. Achas que é possível aplicar algumas estratégias deste método para fazer a intervenção? Os meus conhecimentos acerca do método ABA seguem-se muito pela minha formação em PECS, que também já tinha falado com a Raquel, e que nós nos encontramos aqui em alguns pontos naquilo que é a metodologia aplicada. Obviamente, IABA, e aqui vais-me corrigir, obviamente, nos pontos que poderei estar um pouco mais afastado do conhecimento, mas o ABA normalmente vai sempre, ou tenta pelo menos, intervir sempre no contexto mais natural possível. Portanto, obviamente, se nós estamos a falar de um contexto aquático, de um ambiente aquático, e se a criança tem esses medos ou esses receios no meio, é lá claramente que vamos trabalhá-los e que vamos percebê-los. Portanto, tem sempre viabilidade para se trabalhar no meio. E para se perceber. Agora, é importante perceber o que é que está na base dessas desconfianças, dessas inseguranças, e obviamente entender logo à partida que o meio aquático traz aqui um conjunto de sentimentos, uma ambivalência de sentimentos que podem ser à partida contraditórios. Aquilo que falávamos inicialmente, se por um lado há uma vontade enorme de ir à piscina e à água, que é fantástico, por outro lado, quando chegamos lá, é agora, e o que é que eu faço? E então vamos trabalhar neste contexto, vamos perceber e vamos mostrar à criança aquilo que nós podemos fazer e como é que as coisas acontecem de uma forma muito natural, segura, passar então um sentimento de segurança, muito no trabalho de vínculo dentro de água entre o próprio psicometricista e a criança, numa fase muito corpo a corpo, depois num contacto mais progressivo com a água e sempre uma forma progressista em função daquilo também que nós falávamos, das tais leis da água e de progressão da aprendizagem no ensino, portanto tem toda a viabilidade. São muitas as crianças que nos chegam com esses medos, portanto mal seria se nós não conseguíssemos. Exatamente, portanto, fazer aproximações sucessivas, não é? Fazer tudo muito gradual e ensinar à criança uma coisa de cada vez. Salvo erro, um dos primeiros princípios que ensinam é a respiração, não é? Não. Não, sou errada. Não, não. Essa é sempre uma resposta que eu, por acaso, eu costumo fazer a pergunta em formação: qual é o primeiro domínio aquático ou habilidade aquática que vamos trabalhar quando chegamos à piscina? E para quem não é do meio, obviamente, é sempre o primeiro ponto que responde, é respiração. Não é. Tu não vais conseguir trabalhar a respiração enquanto que o domínio principal, que é o equilíbrio, esteja trabalhado. Porque se tu não estiveres segura na água e tiveres o teu equilíbrio, tu quando entras na água, tu vais sentir logo o teu corpo a ter aqui outras respostas posturais que em terra não tens. Portanto, as tais leis, o centro de gravidade, a força de impulsão, tudo isto tem que ser estudado e entendido, porque efetivamente é o primeiro ponto a trabalhar, é o equilíbrio. E enquanto tu não tiveres em equilíbrio, a tua respiração também não vai estar constante, vai estar... e vai estar super assustada. Olha, acho que é ótimo eu estar a fazer este tipo de comentários, porque desta forma tu corriges-me, porque provavelmente é o pensamento de muitas pessoas, não é? E desta forma tu ajudas aqui a desmistificar estas ideias erradas que nós temos. É importante dizer que para estes medos e para estas inseguranças, a minha intervenção, e obviamente isto depois cabe a cada profissional, mas a minha intervenção não começa na água, começa muito antes. Tenho que trabalhar primeiro no cais, conhecer primeiro bem o cais da piscina, nem que passemos as primeiras aulas a estarmos sentados no cais, a andarmos a dar voltas pelo cais, a conhecer os materiais, a conhecer os cantos à casa, a estarmos no balneário, até a criança se sentir segura naquele ambiente, porque sabemos que é um ambiente bastante diferenciado, é muito calor lá dentro, é muita umidade, por vezes existem barulhos de fundo que são bastante diferentes, existe muita luminosidade, porque normalmente são espaços envidraçados. Portanto, existe ali um conjunto de estímulos que primeiro têm que ser trabalhados, têm que ser regulados, têm que ser percebidos, compreendidos, interiorizados. Eu peço desculpa que às vezes posso ser maçuda, eu já tinha avisado a Raquel, quando eu depois começo a falar, eu desenvolvo imenso, mas é importante nós entendermos isto e para mim, muitas vezes, a intervenção, maioritariamente, começa fora. Exato, olha, temos aqui um comentário da Teresa Cunha Silva que disse equilíbrio. Deve ter sido no momento em que eu disse a respiração, ela deve ter respondido.
A Teresa já tínhamos contactado anteriormente por causa exatamente de algumas dúvidas que a Teresa tinha e exatamente aquilo que tu disseste a Teresa tinha dito e eu tinha-lhe explicado essa situação. E, portanto, Ok, ela portanto teve a ela já sabia aceitar. bem logo corrigir, exatamente, claro. Exatamente. Ora bem, nós vamos falar agora especificamente um bocadinho sobre a intervenção com crianças espectro do autismo e como é que esta intervenção pode beneficiá-los em várias áreas do desenvolvimento. Portanto, não sei se queres começar por alguma das áreas em específico, quais é que tu achas que são as áreas que tu vês desenvolver mais? Apesar de, claro, temos aqui um grande conjunto, mas qual é que tu achas que é assim aquela que é mais estimulada ou que desenvolve mais na piscina? Quando nós trabalhamos em piscina, eu não consigo dissociar uma área que se destaque mais em relação à outra. Obviamente, aquilo que eu noto e a minha experiência me diz é que há fases em que algumas áreas estão mais exacerbadas, mais estimuladas do que noutras fases. Até à fase em que nós conseguimos estabilizar e encontrar o conjunto de todas elas na fase mais ótima e harmoniosa que nós conseguimos encontrar. Se falamos num ponto de vista psicomotor, é tudo indissociável. Portanto, encontrarmos aqui pontos que se revelem mais visíveis em relação a outros, eu diria isto em fases. Portanto, numa fase inicial, vamos reparar que a componente motora estará mais à prova, portanto, mais estimulada, aí está, porque estamos numa fase de equilíbrio, até às outras fases que nós vamos ver mais à frente ao longo do tempo, com o nível de trabalho que vai sendo aplicado. Obviamente, e aqui eu não vou estar a dar aqui uma lição daquilo que é as perturbações de espectro do autismo, mas vou dar como garantido que a maioria das pessoas já tem um conhecimento base daquilo que é o diagnóstico do autismo, mas se formos às características principais que o caracterizam, à comunicação, à socialização, ao imaginário, e depois à componente motora de alguma descoordenação motora que estas crianças evidenciam, alguma agitação psicomotora. Portanto, a água consegue efetivamente colocar o corpo à prova de uma forma muito generalizada, logo de uma forma muito imediata. Portanto, em termos de coordenação, e obviamente depois aqui há alguns métodos que nós também podemos aplicar dentro de água, em termos de coordenação, é um trabalho que vai sendo mais moroso. É um trabalho que exige da nossa parte, enquanto profissionais, um trabalho muito proprioceptivo e um trabalho muito do toque e de conseguir aqui a gestão dos movimentos ao longo do tempo, que a água também vai oferecendo de uma forma natural, mas que nós temos que ir conseguindo mais ou menos manusear e tentar perceber no corpo da criança como é que ela reage e como é que dá resposta. Depois, obviamente, em meio aquático, nós temos que perceber logo que não estamos a trabalhar na nossa posição natural, portanto, vertical, portanto, trabalhamos numa posição horizontal ao longo do tempo, portanto, também trabalhar isto com as crianças e há muitos pais que nos relatam numa fase inicial, que, por exemplo, eles têm muita relutância nestas alterações de posições e depois na água isto acontece de uma forma muito eficaz. Não diria muito fácil, porque é difícil muitas vezes conseguir que a criança adote determinadas posturas, mas que efetivamente depois vamos conseguindo. Em termos daquilo que é a socialização, conseguimos ver bastante evolução significativa, até porque a água, nós quando trabalhamos no meio aquático, a água é aqui um laço e uma fonte de ligação comum entre nós, entre o aluno e o terapeuta, e então é sempre muito difícil nós nos distinguirmos um do outro e ocuparmos cada um o seu espaço, porque estamos no mesmo espaço e ligados pelo mesmo meio, que é a água. E acaba E por a ser um criança facilitador. precisa desculpa interromper-te, a criança dentro da água precisa do terapeuta, não é? Precisa do apoio, da mão, que lhe dê o material, É um portanto, é uma facilitador. necessidade. É um facilitador nesse sentido para nós a água. Aquilo que eu consigo perceber logo imediatamente, e aí está, para as crianças que trazem maiores desconfianças e inseguranças, eles vão nos procurar imediatamente
como fonte de segurança, de não se afogarem, portanto, logo num elemento de sobrevivência, e vão procurar o nosso colo, a nossa proteção, e depois a ideia ao longo do tempo é nós servirmos de referência, mas sermos cada vez menos úteis para eles, se é que me consigo fazer entender. E, portanto, depois criar então estes papéis sociais que são fundamentais na criança. Em termos de comunicação, é muito visível. É muito visível. Já dei à Raquel o exemplo mais prático que tenho. Muitas crianças no diagnóstico do autismo que não são verbais e que na piscina têm assim umas coisas que nós muitas vezes não percebemos. E isto também que vai muitas vezes pela lei da sobrevivência daquilo que acontece. Um exemplo que eu dei à Raquel também foi de uma criança não verbal, em que nós, quando estamos a estar naquela fase do desprendimento, no meio aquático, e aconteceu-me com um aluno, eu deixá-lo, obviamente com supervisão, mas deixá-lo mais assim na água, mais de forma autónoma e independente, e ele não verbalizava e ele vir acima e ajuda! E, portanto, isto foi uma forma de comunicação que para nós, pais e professores, tudo, ficou tudo aparvalhado. Mas que eu já ia tendo, assim, algumas experiências que me iam dizendo de algumas crianças não verbais, mas que iam emitindo sons, e para isto, para muitos pais, é uma vitória incrível, porque nunca conseguiram ouvir até ao momento algum som, algum gemido do filho, mas que em piscina isto acontece exatamente ou por essas experiências ou por aquilo que a água consegue transmitir ao corpo da criança, e muitas vezes existem esses sons que noutros contextos ou noutros ambientes não eram percebidos, não eram ouvidos, e isto acontece, e nesse sentido é ótimo. Também, em termos da comunicação não verbal, uma vez que nós, quando estamos a trabalhar a tal fase da respiração, em que trabalhamos na fase da boca, do nariz, a água está nesta linha, e então o contacto ocular dentro de água é muito presente, e então isto acontece de uma forma também muito facilitada, o contacto ocular, e portanto temos assim um conjunto de situações que nos facilitam o trabalho, que acaba por ser de uma forma natural e que não é implícita, não é não é solicitada de uma forma muito exagerada, e que acaba por ser de uma forma mais motivadora, estimulante e natural para a criança. Exatamente. A questão do contacto ocular é uma das competências que mais os pais de meninos nossos que frequentam a intervenção em meio aquático falam logo no início. É que realmente vem a criança a estabelecer um bom contacto ocular com o terapeuta ou com o professor de natação, seja qual seja a modalidade que a criança faz, é uma dos primeiros fatores que se nota. E realmente, a nível da comunicação verbal, esta começa pelas vocalizações, não é pelo balbucio, é por aí que começa. E falando da intervenção que nós fazemos, não é? Uma das primeiras estratégias que damos aos pais para estimular a linguagem é criar a necessidade à criança de falar. Ok, a criança tem os brinquedos preferidos dela numa caixa no chão, vamos pô-los numa estante mais alta para ele ter que nos pedir. A criança consegue aceder às bolachas dentro do armário que está à altura dela. Vamos pô-las dentro de uma caixa que é difícil de abrir, que ele tenha que ir ao adulto pedir. Portanto, cá está. É criar momentos em que seja necessário, em que a criança precise do outro, precise do adulto para chegar àquilo que ela quer. E dentro da água é exatamente a mesma coisa. Cá está, aí dentro da água a criança precisa, principalmente numa fase inicial, não é? Precisa muito do apoio do terapeuta, do contacto físico, enfim, precisa do terapeuta. Portanto, existe mais essa necessidade de comunicar, mais oportunidades de o fazer, e realmente a piscina é fantástica neste... Sim, e eu penso mesmo que traz mesmo um aumento do repertório de vocabulário. Ainda hoje de tarde, é um jovem, já está na fase da adolescência, nas perturbações do espectro do autismo, em que ele já está bastante autónomo dentro da água, portanto, ele já quase não me liga. E portanto ele está super autónomo, faz crawl, faz costas, portanto já conseguimos entrar nas técnicas de nado. Hoje foi a primeira aula dele após o período de férias,
Portanto, ele vinha super excitado, super contente por voltar. E então, quando ele chega, ele tem sempre o ritual de entrada na piscina. E eu pensei, pronto, hoje ele não vai mesmo ligar porque está super contente, está super na bolha e vai querer usufruir ao máximo de forma livre dentro de água. Mas não, ele hoje veio para fazer tudo um bocadinho daquilo que costuma fazer ao longo do ano. Então, esta questão que eu falava do aumento do vocabulário foi que ele pediu-me vários materiais. E um dos materiais que ele me pediu, que era uma das coisas que ele não gostava de fazer inicialmente, foi o colchão. Quando ele me disse, ele puxou-me pelo braço, porque ele foi assim um bocadinho bruto, mas nós já sabemos, obviamente, depois estas questões de forças não doseadas, e ele puxou-me pelo braço e disse colchão. E ele tinha muito medo de saltar do colchão. Portanto, eu coloco o colchão sobre o bordo da piscina e ele caminha sobre o colchão e deixa-se cair na água e é um fartote, ele adora, adora. E ele hoje colchão, arco, argolas, placa, portanto, isto são tudo coisas que nós usamos e ele hoje vinha-me a pedir isso tudo. Portanto, o vocabulário já estava lá ao longo do ano, hoje foi aplicado e, portanto, neste sentido também da comunicação, há um aumento deste vocabulário, porque acredito que se ele não andasse na piscina, este vocabulário passaria ao lado. E não o iria aplicar, mas obviamente qualquer um de nós que não esteja em determinado contexto não vamos usar determinado vocabulário se não o usarmos frequentemente. Mas ele poderia chegar e nem sequer usar o vocabulário, apenas apontar ou dar-me a entender que quereria, mas de facto ele aplica esse vocabulário e isto para nós é sem dúvida mais um elemento a acrescentar. Sim, sem dúvida nenhuma que a comunicação é das competências que são mais estimuladas na piscina. Depois, para além disso, temos também aqui temos também a área da autonomia, não é? Que é também muito trabalhada na piscina. E como tu disseste muito bem, a intervenção é meio aquático. A intervenção não começa no momento em que eles entram na água, começa em casa, não é? E quando É tu disseste verdade. isso fez-me imenso sentido, principalmente no aspecto de que eu já trabalhei isso, não é, com os meus meninos em casa, que é a organização de um horário visual, e neste dia tem inglês, e neste dia tem a ginástica, e neste dia de natação. E a criança, não é? Portanto, só nesta questão da organização horária já está a ser trabalhada a autonomia. A criança sabe perfeitamente quais são os dias da piscina. Esse então é o dia que a criança não se esquece, que acorda de manhã na cama e diz piscina. Já sabe que aquele é o dia da piscina. Não há quem engane. Portanto, a partir da é uma das atividades preferidas das crianças, não é? Portanto, cria a motivação extra de aprender o dia em que é e a hora que é, e depois também toda a organização do material, não é? Também já fiz essa parte, cá está, a gente faz a parte em terra e tu fazes a parte em água. A parte de organizar a mochila, de pôr os chinelos, a toalha, a touca, o fato de banho. Portanto, começa aqui, não é? A autonomia e depois passa para os balneários, não é? Diz. Sim, isto era aquilo que eu dizia há pouco tempo. Obviamente, isto cabe a cada profissional. Eu trabalho assim porque só assim me faz sentido. Mas, obviamente, isto não é uma linha reta e orientadora da intervenção de cada um. A mim faz-me sentido que assim seja. E a minha intervenção começa logo antes da própria entrada na água. E era isso que eu já tinha partilhado contigo, que para mim faz todo sentido em que as crianças tenham exatamente, e tenham imensos, aqueles que já têm o seu quadro de rotinas, o seu horário planificado, em que os pais relatam imenso que Sofia, ele no dia que vem à piscina já sabe que é para vir à piscina e então super autónomo, super excitado para vir, vai logo para a cama para vir ao outro dia. Pronto, tem super essa responsabilidade que lhe é aplicada pelo gosto que tem, obviamente, pela atividade. E isto aqui só cresce de motivação e nós, para qualquer coisa na nossa vida, só andamos se estivermos motivados. Portanto, isto já é só por si um acrescento já na componente emocional. Depois,
essa questão da autonomia, muitos pais me iam relatando: Sofia, porque ele em casa nunca se veste, ou quando vamos para a cama ele nunca veste o pijama sozinho, e aqui no balneário faz isso tudo. E é efetivamente, porque mais uma vez há essa motivação. Exato. E isto é tão simples como pensarmos. A criança está motivada para aquilo que vai fazer e então vai fazê-lo porque quer o retorno. Isto é como qualquer um de nós trabalhamos um mês inteiro para no fim do mês termos a nossa recompensa monetária. Portanto, nós andamos sempre em função da recompensa e Exatamente, somos motivados assim. essa é exatamente a base do ABA, não é? Do ABA, exatamente. Todos nós, na nossa vida, diariamente, somos guiados pelos reforços naturais. Reforços são coisas que nós gostamos, que nos dão um prazer, que, por exemplo, na escola, não é? Ah, dá-nos prazer aprender a ler, porque depois os nossos pais vão valorizar, uau, já sabes ler. Depois temos o momento do intervalo, que é o momento de ir brincar, é reforçante ir ao intervalo, ir ao parque. O momento da pausa para lanchar, o comestível também é reforçante, não é? Ao cinema e comprar umas pipocas é extremamente reforçante no fim de uma semana de trabalho. Portanto, nós fazemos tudo aquilo que nós gostamos ou que aumenta a nossa motivação é o reforço, não é? E a piscina, cá está. Se a criança, noutros contextos, não se veste nem despe, mas na piscina, assim que sabe, assim que chega ao balneário, a roupa até voa quando eles sabem que vão para a piscina. Portanto, não é falta de competência, não é que a criança não o saiba fazer, é simplesmente não está motivada para. Portanto, nós Exatamente. temos que criar a motivação para ensinar. Exatamente, nós somos movidos à motivação. Portanto, isto é muito aquilo que o PEX também me foi ensinando e que, obviamente, o meu dia a dia já me dizia isto. Portanto, por isso mesmo, mais uma vez, o investimento na formação que só veio consolidar aquilo que eu já achava, mas que, exatamente o tal reforço para aquilo que acontece. E, efetivamente, isto no balneário acontecia. Conjuntamente a isso, e de forma, porque a criança, obviamente, chega e de uma forma muito desorganizada tira todas as peças de roupa, então, mas ainda vamos trabalhar mais isto. Por exemplo, este jovem que falava hoje de tarde, houve uma fase em que a terapeuta ocupacional dele vinha com ele ao balneário e começou a trabalhar as competências da organização no momento da retirada da roupa, de forma mais organizada, a situação da motricidade fina, do apertar, do desapertar, e então conseguimos aqui um trabalho ainda mais completo e que só trouxe mais valia, obviamente, a ele. Portanto, isto aqui é um trabalho que o meio aquático, pensado de uma forma mais global, mais ampla, consegue oferecer aqui um sem número de oportunidades que depois só farão sentido naquilo que é o dia a dia, a vida e a qualidade de vida, quer do jovem, da criança e da família. E é muito importante nós termos esta visão família. Porque para estes pais, para estas mães, isto num prazo médio, longo e para muitos curto, é ótimo, porque estes pais estão extremamente cansados e uma ida à piscina muitas vezes, para muitos pais, pode ser extremamente cansativo. O veste, o deste, o calor, seca cabelos, calça, e é muito esta dinâmica com outras pessoas também no balneário. É uma dinâmica complicada, portanto, tudo aquilo que nós possamos facilitar e mostrar mais uma forma de desenvolvimento é só maravilhoso. Exatamente, apesar desses desafios todos que estava a dizer, não é? E mesmo o ir para a piscina, não é? Conduzir, aquilo que tu falaste sobre as questões da acessibilidade da piscina, não é? Que eu Exatamente. achei realmente super importante. Para mim, isso é super importante, vá onde vá. É ter estacionamento, é saber que os acessos são fáceis e para pais que vão com crianças, não é? E mais a mochila da natação atrás e mais, enfim, toda aquela tralha, não é? Isso é uma questão que eu costumo abordar muito na formação para natação adaptada. Neste caso, obviamente, acima de tudo, foco-me muito neste trabalho de autonomia e de independência, obviamente, no caso que falamos aqui. Mas quando falamos de um conjunto mais alargado de diagnósticos, para mim, a intervenção começa logo no parque de estacionamento, porque se chega alguém que não tem onde estacionar, em que a dinâmica de estacionar, ou se não tem estacionamento para pessoas com deficiência, ou se o estacionamento fica super longe, a acessibilidade depois dentro da piscina, ou não tem um elevador, ou não tem uma rampa de acesso, imagina isto assim.
Neste caso que falamos aqui, imagina uma criança dentro do espectro, em que tem uma agitação psicomotora incrível, que pode vir numa fase que esteja um pouco mais exacerbada em termos de sensibilidade, sensoriais, tudo aquilo, em que a mãe abre a porta do carro, ele sai disparado, a mãe tem o saco da piscina, estamos na beira de uma estrada, não estamos num parque de estacionamento um pouco mais protegido. Depois, em termos de balneários, imagina que, para muitos casos, os chuveiros não serem presos em cima, conseguirem que sejam daqueles que sejam manuais, alguns, nesse caso, tenham uma cadeira de banho, em que as portas sejam largas para a passagem de cadeira de rodas, em que os bancos estejam ao nível que a pessoa se possa sentar, em que existam cacifos ao nível que as pessoas consigam chegar, que existam espelhos ao nível que as pessoas se conseguem ver. Isto é tudo muito importante e quando as coisas são pensadas então para todos, que assim seja para todos. E é nesse Exato. sentido que eu falo. Exato. E na piscina que tu mais trabalhas, estão reunidas todas essas condições. Exatamente. Por isso Portanto, na deixamos aqui piscina, também essa informação sim, que é sim. importante. Esta piscina tem-nos oferecido assim, as condições primárias para a boa concretização de uma intervenção completa, que na minha visão é completa. Chegas, tens um parque de estacionamento mais privativo, com um lugar para pessoas com deficiência à porta, com rampa, com recepção, com torniquete, com acessibilidade. Tens balneário com chuveiros fixos e não fixos, tens cadeira de banho, tens marquesa. Portanto, tens um conjunto de situações que efetivamente nesse sentido somos os privilegiados, mas que também temos lutado para isso e dando os nossos créditos nesse sentido. Claro, exatamente. Olha, temos aqui um comentário um bocadinho mais para trás que diz, quando estávamos a falar sobre a autonomia, diz sim, e realmente as questões do aumento da autonomia são bastante visíveis ao longo do tempo nas dinâmicas de entrada e saída da piscina e mesmo dentro das atividades. Brilhante mais uma vez, Sofia, estás a ver? Já tiveste aqui um elogio. Obrigada, Ok, pronto. obrigada. Quero ir sempre lendo aqui os comentários que vão estando para saberem que estamos aqui. Se quiserem fazer alguma pergunta, também estejam à vontade. Também falar nesta questão da piscina, quando abordamos algumas, isto pode ser curiosidade, mas ao mesmo tempo é um elemento bastante importante. Ao longo das nossas sessões, toda esta questão que nós falamos agora aqui das condições mais materiais da piscina, todos os objetos que também são utilizados e equipamentos que são utilizados durante as sessões em meio aquático, é importante para o autismo nós percebermos que os materiais utilizados, e se falarmos em questões sensoriais, os materiais às vezes podem ter uma implicação muito direta no bom sucesso que a sessão possa ter ou não. É importante nós atencionarmos que os materiais em meio aquático, numa fase inicial, quando estão novos, têm uma película até, que eles estão bastante lisinhos, estão ótimos, mas ao longo do tempo tendem, com a água, obviamente, a ficarem mais rugosos. E a criança pode ter tendência a alguma rejeição, alguma resistência a esses materiais. Portanto, também é uma chamada de atenção que eu faço aos diversos profissionais que muitas vezes não entendem porque é que a criança, numa determinada fase, aceitava muito bem os materiais e numa fase mais à frente deixou de os aceitar. Portanto, é muito importante nós percebermos esta alteração que se dá também no aspecto do padrão, da forma, da textura dos materiais, porque os materiais com o tempo vão se deteriorando na água, é normal, são feitos para aguentarem muito tempo e aguentam efetivamente, mas ao longo do tempo isto acontece. E também a procura, muitas vezes, sensorial que estas crianças têm, faz com que trinquem muito estes materiais e estes materiais facilmente depois se desfazem. E então tiram muitos bocadinhos com a boca, acabam por deteriorá-los todos e, portanto, também é um aspecto que temos que considerar ao longo das nossas sessões, em tentar dosear estas situações e percebê-las e tentar minimizá-las. Exato, a questão sensorial é outra das áreas que também é bastante trabalhada aqui na piscina, tanto a nível tátil, como a nível auditivo, como a nível do olfato, enfim, todos os sentidos, não é? Todos os sentidos estão extremamente postos à prova, não é? A piscina é um sítio barulhento, pode haver aulas ao lado, pode haver um grupo de crianças pequeninas a ter natação ao lado,
Portanto, existe aqui uma série de estímulos de todos os lados, por assim dizer, em todos os aspectos. Só mais uma questão que queria fazer, que queria ter feito há bocadinho e passou-me. Relativamente à intervenção individual ou em grupo, como é que decidem que tipo de intervenção é que as crianças escolhem? Qual é que achas que tem mais benefício? Na, essa parte do benefício eu respondo já. Cada criança é que mostra aquilo que tem mais benefício para si. E isso aí é o que nos dará a resposta à verdadeira dinâmica que podemos aplicar à criança. Mas nós, o que é que fazemos? Numa primeira fase, quando a criança chega até nós, é feita uma avaliação, ainda em ambiente terrestre, uma avaliação inicial para conhecimento da criança, da família, do diagnóstico, todas as características que traz com ele, se há controle de esfíncteres, se não há, se é mais hipersensível auditivamente, se não, portanto, todo aqui um rastreio inicial de alguns pontos que para nós na piscina são essenciais. Perceber também essas questões da sensibilidade pelo uso da touca, porque há muitas crianças que tendem a rejeitar o uso da touca pela pressão que fazes na cabeça, e nós também darmos a sugestão, porque muitos pais até quando chegam já nos dizem porque ele acabou por sair da piscina porque ele não aceitava a touca e estava sempre a tirá-la. Portanto, nós também darmos aqui algumas indicações de como é que pode ser feito esse trabalho mais gradual, mudarmos o tipo de touca, em vez de utilizar de silicone, utilizar de pano, utilizar se calhar um tamanho acima para não criar tanta pressão. Portanto, aqui já vamos tentando perceber algumas características, se já houve algum contacto anterior com a água, com a piscina, e perceber efetivamente como é que isto foi feito até ali. Portanto, num ambiente ainda terrestre, esta reunião e avaliação inicial, juntamente com a família e com o aluno, para captarmos todas estas informações que muitas vezes acabam até por ser aqui, às vezes, um bocadinho dúbias, porque aquilo que na visão dos pais acontece, para nós, enquanto profissionais, depois pode não ser bem assim quando estão dentro de água. Pois, por exemplo, pode haver pais que tenham como objetivo que a criança esteja incluída num grupo, mas a criança pode não estar preparada para isso, não é? Pode Exatamente. necessitar primeiramente de uma intervenção individual e quando estiver preparada, então integrar um grupo, não é? Quando os pais, em ambiente ainda terrestre, nos falam porque eu gostava que ele fosse para uma turma assim, ou então gostava que ele nesta fase tivesse sessões individualizadas, a minha resposta é sempre esta. A avaliação inicial em água é que vai ditar isso. Portanto, nós a seguir a essa reunião potencial fazemos uma avaliação dentro de água, portanto, a criança é levada para a água com o profissional, neste caso comigo, em que são avaliadas diversas competências, diversos critérios que me mostram a mim se a criança é autónoma, se tem alguma dependência ou independência na água e alguns skills dentro de água que são necessários de avaliar. Skills muito primários. E isto aqui é que me vai dar aqui alguma informação sobre aquilo que a criança necessitará numa fase inicial. Obviamente que há crianças que logo à partida nos mostram aquilo que necessitam e que depois, ao longo do tempo, pode ser alterado, e há aquelas que não. Portanto, isto é muito importante, esta avaliação, quer em ambiente terrestre, quer depois na água. Em termos de dinâmica, normalmente isto é sempre muito variável, porque há crianças que chegam e que conseguem integrar-se num grupo, porque estamos a falar de um autismo em que consegue fazer alguma comunicação, alguma interação social e que até já traz algumas componentes aquáticas trabalhadas num outro espaço que já foi treinado nesse sentido. Há outras com as tais inseguranças, com as tais desconfianças com o meio, que necessitam de tempo individualizado para ela, perceber então essas dificuldades e, numa fase mais à frente, ser integrada em turma. E depois, quem sabe, nós nunca sabemos, e depois, se isso não correr bem, vai ter que voltar à fase inicial novamente. Portanto, a criança é que sempre nos ditará aquilo que é melhor para ela. E acaba sempre por ser um bocadinho na tentativa e erro. Obviamente que as dinâmicas de grupo e as dinâmicas individuais, ambas têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Para mim, a desvantagem maior de uma sessão individualizada é a criação de dependência com o professor. Esta vai ser sempre a maior desvantagem, porque eu quero que a criança tenha a capacidade de integração num grupo, num sentido de comunidade, num sentido de socialização, e isso vai ser sempre aquilo que eu vou querer, porque estamos numa idade e numa faixa etária que só somos mais em sociedade.
e isso vai ser sempre o meu objetivo. Portanto, em determinadas fases é, obviamente, necessário essa dinâmica, mas cada criança é que vai ditar o seu tempo, a sua hora e a sua fase de progressão. Exatamente. Acho que a questão ficou muito bem respondida, portanto, dependerá muito de cada criança, o tipo de intervenção. Obviamente que para quem nos ouve, ouvir um depende é sempre aquela resposta que as pessoas não querem ouvir, mas é efetivamente isto, depende sempre de criança para criança, da fase em que ela está, daquilo que ela nos consegue oferecer, nunca forçar a nada. E pensar sempre que os dois tipos de dinâmicas, e isto também é um tema que eu abordo na minha formação, as duas dinâmicas têm sempre vantagens e sempre desvantagens. Exatamente. E nunca seria correto da nossa parte dizermos, sim senhor, o seu filho vai conseguir integrar um grupo quando não temos a certeza. Não fizemos uma Exatamente. avaliação sem ter a certeza de que realmente consegue. Não, que, como tu mesmo disseste, às vezes é preciso fazer trocas, tentativa e erro, às vezes é preciso dar um passo atrás na intervenção, às vezes pensamos que a criança está pronta para integrar o grupo. Vai, ok, ainda não está pronta, tem que voltar atrás e não há que ter medo de fazer este tipo Raquel, de eu alteração. dou-te um exemplo muito prático. Eu posso ser uma criança em dinâmica de grupo e estar a correr muito bem, mas imagina que nesse grupo, por acaso, um menino assustou-se com alguma coisa e, para se proteger, segurou-se a outro menino e arrastou-o para o fundo d'água. E esse menino que foi para o fundo d'água ficou assustado. E a partir daí nunca mais quis integrar aquela turma. Eu até posso mudar de turma e correr bem, mas naquele momento ela vai precisar novamente ser forçada, entender aquilo que se passou, estar num ambiente mais tranquilo, com o professor e depois, então, mais à frente, voltar novamente à dinâmica do grupo e perceber isto. Portanto, isto não há aqui uma receita direta para estas coisas. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante nós entendermos. Pronto, olha, eu estava aqui a tentar controlar o tempo para ver se não passávamos, portanto já estamos aqui a entrar na reta final. Portanto, acho que foi bastante esclarecedor, Sofia. Queremos te agradecer imenso. Eu é que Entendemos, agradeço. exato, entendemos primariamente os tipos de modalidades diferentes que, que existem. Depois, então, falámos um pouco mais sobre os benefícios que existem especificamente aqui mais para o autismo. Olha, estou aqui a ver mais uma pergunta, tem que ser assim a última e muito rápida. Ora bem, é uma mais-valia o intercalar esse trabalho, isto de forma a facilitar a passagem para grupo? Era aquilo que nós falávamos, o intercalar este trabalho entre a dinâmica de grupo e a dinâmica individual, por norma e daquilo que mais é observável, um intercalar não diria, mas uma forma progressista, portanto, vermos aquilo que a criança efetivamente necessitará mediante aquilo que inicialmente nos revelou, numa forma mais individualizada ou numa forma grupal, e então vermos o que ela necessita. Aquilo de intercalar, eu não diria um intercalar, mas dar-lhe em função da necessidade que a criança tem no momento. Isto do intercalar, ou agora aqui dinâmica de grupo, aqui dinâmica individual, volta, isto também dá alguma instabilidade. Portanto, criar aqui, em função da necessidade da criança, que ela própria nos apresentou essa necessidade. Portanto, fazermos um intercalar por intercalar não me fará sentido. Faz-me sim em função da necessidade. Aquele exemplo que eu dava, se a criança em algum momento se assustou e fazia parte daquela turma e depois não quis mais ir à turma e ficou assustado, então ok, vamos ver aqui qual vai ser a melhor opção para ela e então aqui vamos responder-lhe à dinâmica que ela precisa. Exatamente, faz todo o sentido. Pronto, Sofia, muito obrigada por nos teres esclarecido aqui em muitas coisas, até algumas ideias que eu própria ainda tinha errada e que foste desmistificando aqui algumas questões. E pronto, queremos que se alguém mais tiver alguma dúvida, alguma questão a tirar, estejam à vontade para fazer, ou eu vou deixar o direto no IGTV. Podem fazer as questões nos comentários, podem fazer diretamente com a Sofia para pedir mais informações. Portanto, estejam à vontade para depois fazer as vossas questões. Esperemos que tenham gostado, tá? Que tenha sido esclarecedor e, mais uma vez, obrigado, Sofia, e até uma próxima. Obrigada, espero ter chegado a todos da melhor forma possível, pais, profissionais, colegas, e espero ter chegado a todos numa forma, pelo menos, de ampliar mais as ideias, trazer aqui novas formas de intervenção e abordagem às crianças no espectro do autismo e que estejamos juntos aqui na batalha e para mais episódios destes que acho que são sempre muito importantes. E obrigada, Raquel, mais uma vez pelo convite com o Centro Aba Norte. Muito obrigada, Sofia. Então vá. Boa noite. Tchau.
Deus a todos, boa noite.